É que eu não sei, quando a câmera tá ligada, não dá pra ver quantas pessoas estão assistindo, eu acho. Você consegue ver isso, né? Tá. Eu vou confiar que todo mundo tá assistindo. Sim, tem. Estão vendo. Então tá. Bom, então tá. Então, como o Pelanda já falou, a parte aqui de aerodinâmica, ela estuda basicamente a interação do ar com as superfícies do avião e determina todas essas melhores configurações aí das asas e tudo mais para melhorar o desempenho do avião e, basicamente, o objetivo principal é aumentar a carga paga, que é um dos critérios mais importantes lá da competição da SAI, né? Aí, a gente começa aqui falando do perfil aerodinâmico. Aí tem essa imagem aqui para ilustrar bem, né? Que é essa perfil do... Deixa eu ver se tem um computador aqui. O perfil aerodinâmico aqui, basicamente, essa seção transversal da asa. Você vê ela meio que de lado assim. E aí você sempre imagina ele em duas dimensões, né? Aí, aqui tem um diagrama aqui com vários nomes de várias coisas assim dos perfis. Tem, por exemplo, aqui o... Em inglês aqui, mas acho que lá no... Depois eu recebi lá o roteiro dos perfis e tem lá tudo certinho lá com nomes certos aqui. Mas aqui a parte da frente, você geralmente chama aqui de bordo de ataque, aqui o bordo de fuga do perfil. Aí tem a superfície superior, que é o estrador. Aqui embaixo o intrador do perfil. Aí tem essa linha aqui que liga o bordo de ataque ao bordo de fuga, que se chama da linha média do camber. Ela geralmente ela fica na distância média entre o bordo de estrador e o intrador. Você mede perpendicularmente a distância entre eles e você obtém essa linha desses pontos médios. Aí, aqui embaixo também tem o que chama de corda do perfil, que é basicamente o comprimento dele. Essa linha reta aqui. Aí, essa distância máxima entre a linha média do camber e a corda, você chama de simplesmente de camber máximo do perfil, que basicamente mostra quão arqueado fica o perfil do avião. Aí também se tem a localização em X aqui, esse ponto de camber máximo, e também tem a espessura máxima do perfil. Basicamente é a maior distância lá entre as duas partes. Mas aí com o tempo esses nomes vão sendo gravados. Não é tão importante agora se preocupar muito com isso. Aí aqui o perfil aerodinâmico tem o ângulo de ataque, que é basicamente o ângulo que você tem entre a corda do perfil e a direção do... como está dizendo aqui, que basicamente é a direção que o fluido está vindo em relação ao perfil. No caso aqui é o ar, ele tem uma velocidade aqui embaixo, né? Você forma esse ângulo aqui, daí com isso você varia bastante lá as características dele e a sustentação. Aí aqui tem uma imagem mostrando como que o ar passa aqui pelo perfil, né? Ele meio que se divide aqui entre essas duas partes. Tem uma região aqui de maior pressão aqui embaixo, maior pressão aqui em cima. Isso faz com que ocorra todo o movimento de sustentação dele, a força de sustentação. Aí tá aqui, né? Do perfil tem a sustentação, que é o componente da força perpendicular à direção de escoamento, que é o que basicamente faz com que ele se levante. E tem um arrasto que é o que, digamos assim, ele é paralelo à direção do escoamento e é contrário ao movimento, né? Ele faz com que fique mais difícil esse movimento aqui. O avião. Aí aqui tem falando um pouco sobre o stall. Basicamente o que acontece é que quando esse ar aqui ele passa, ele se divide, né? Aí aqui na parte de cima ele pode acabar perdendo energia em ângulos de ataque muito elevados. Aí ele se separa, ele não consegue acompanhar essa curvatura aqui. Eles fazem com que ocorra uma perda abrupta na sustentação e é bem ruim para o avião quando isso acontece. Tanto é que você, por exemplo, tem um gráfico lá do coeficiente de sustentação, quando acontece só tem uma queda bem abrupta na curva lá aqui. Mede isso. Aí aqui tem por exemplo, alguns perfis de alta sustentação. Eles geralmente têm um camber bem elevado, então por isso que eles são assim, bem arqueados, assim. Aí aqui tem perfis simétricos, que é basicamente quando o camber lá é igual a zero. Aí eles geralmente não são usados nas asas do avião, né? Porque eles
produzem um valor de sustentação muito elevado. Eles geralmente são mais empregados lá na parte de estabilidade e controle e nas empenagens. Aí tem alguns perfis que não são simétricos para empenagens. Esses geralmente têm um camber bem baixinho, assim, eles são não tão assimétricos assim. E em alguns casos na empenagem é interessante você usar um perfil invertido. E nesse caso, para você basicamente multiplica assim, as coordenadas dele aqui no eixo Y por -1. Isso porque quando você, por exemplo, tem lá tem um arquivo lá do perfil que você pode salvar, ele é basicamente composto por várias assim, pontinhos assim, que formam esse contorno. Como se fosse uma espécie de projeção assim, no plano cartesiano, algo do gênero. E aí você basicamente multiplica as coordenadas Y e 1 e você vira ele de cabeça para baixo. E é claro que o efeito dele é bem adverso. Ele não vai tirar, por exemplo, sustentação e para uma asa, ele meio que empurraria para baixo, né? Aí eu acho que essa parte dos inícios. Bem, então, pessoal, galera, o número de Reynolds, ele basicamente caracteriza o escoamento, né, o regime de escoamento presente no avião. Isso basicamente é definido por fluxo laminar, o de transição e o fluxo turbulento. Fluxo laminar, geralmente, para questão de aeronaves, de aviões, é entre 100 e 200 mil para a questão laminar. De transição, assim, varia entre 200 e 500 mil, né? Porque 500 mil passou disso já começa a ser turbulento. E no aerodesign, geralmente, a gente trabalha sempre entre 100 mil e 500 mil Reynolds. Ali a gente definiu entre, se eu não me engano, eu não consigo ver direito, 10 mil e 700 mil, certo? Mas 700 mil é um valor bastante alto. Na questão de também turbulento, é só isso. Agora pode passar para o número para o Mar. O número de Mar, ele representa a razão entre a velocidade de escoamento do fluido, né, do ar, e a velocidade do som, no local, né? Variando, né, de acordo com a temperatura do ambiente e com diversas outras questões, como pressão também. O Mar também, ele varia entre subsônico, transônico, supersônico, né, variando assim, menor que 1 é subsônico, menor que 340 metros por segundo, que é o que a gente trabalha no aerodesign. A gente nunca passa isso, na verdade a gente considera o Mach como 0 para aerodesign, porque a gente não trabalha muito com o Mach porque é muito alto, é um valor muito alto para a gente. Pode passar. Nos coeficientes aerodinâmicos, por equações teóricas, vocês conseguem, é possível deduzir que eles dependem do número de Reynolds, que é o escoamento, né, o regime de escoamento, pelo Mach, só que para a gente, como a gente não trabalha com isso, então a gente pode ignorar isso, porque considera como 0, e para o ângulo de ataque, né, que o Felipe já explicou. O número de Reynolds ele afeta a questão laminar, né, porque a gente, no aerodesign, a gente trabalha com fluxo laminar, então é sempre importante manter coeficientes altos, e para isso o laminar é sempre o ideal. Além disso, também... não, na verdade, no mais é isso. Os coeficientes são CL, né, CD e CM, né, que é o coeficiente de sustentação. O CD é o coeficiente de arrasto, o CL é o coeficiente de sustentação e o CM é o coeficiente de momento. Eles são adimensionais, né, eles não têm um valor, e eles ajudam a estimar, por exemplo, a eficiência da sustentação, por exemplo. A equação ela depende de inúmeras variáveis, por exemplo, densidade, velocidade da área, da asa, e também pode ser sustentação, arrasto ou momento, dependendo do que você está trabalhando. Tá com chiado o teu microfone, Fortaleza. É verdade. Fortaleza, acho que tá vazando no teu áudio. Tá, só um pouco. Valeu. Pode passar para o próximo.
Aqui a gente tem o gráfico de CL alfa, que é o coeficiente de sustentação, né? É CL porque é em inglês, tá? É Coefficient of Lift, que é coeficiente de sustentação. Pelo ângulo de ataque. Ali na parte mais elevada da curva é quando ocorre o stall, né? Que é o stall, que basicamente é o descolamento do fluido, né, do ar, da corrente de ar do perfil. E quando ele descola, você perde a questão de pressão e de tensão, né? Que aqui na aerodesign, tipo, de introdução é bem simples. Só existem duas coisas fundamentais que atuam nos perfis. São a pressão e a tensão de cisalhamento. Sempre vão ser essas duas. E quando ocorre esse descolamento, há uma diminuição da tensão de cisalhamento e, consequentemente, a diminuição do coeficiente de sustentação. Ali também tem tem o CL alfa, né, que é uma reta, você pode ver que é uma reta, e quando ele começa a perder a corrente, começa a se descolar da asa, do perfil, já tem uma queda, ela para de ser uma reta e começa a virar uma curva. Pode passar para o próximo. Aqui fala do coeficiente de momento, né, que quando é menor que zero, ele tende a baixar o nariz do perfil, o bordo de ataque do perfil, e quando é maior, ele levanta o nariz do perfil. Eu vou para o de bordo de ataque, né, que é a parte da frente do perfil, o nariz do perfil. Aqui também ele cita que o CM, quanto maior o CM, né, maior a atuação da empenagem horizontal, né, no avião. E geralmente, com o avião completo, a gente tende a deixar o CM sempre maior do que zero. Porque se ele for menor que zero, então a tendência vai ser de abaixar o nariz. A gente não quer isso, porque aí ele nunca vai voar. Então, por isso, a gente sempre mantém o CM maior que zero. Na parte de estabilidade, eu explico melhor daí sobre os momentos desse CM. Mas só uma pergunta, se ele ficar maior do que zero, ele não tem tendência de ao tempo ir subindo? Então, na verdade, ele tem que ficar maior que zero quando o avião está com o ângulo baixo. Aí quando o avião está com o ângulo baixo, ele vai ter a tendência de subir o nariz. E quando ele está com o ângulo muito alto, ele tem que ter um momento negativo para baixar o nariz. Aí ele fica estabilizado lá no horizontal. Entendi. É por isso que coloca a empenagem no avião depois, porque só a asa ela não vai ter essa característica. Se ficarem com dúvida, pode perguntar, daí tranquilo. Se alguém ficar com alguma dúvida. Aqui eu não consigo ver mais direito, nossa, tá pequenininho, eu acho que eu tenho que mudar meu gráfico de óculos. Tá mostrando, eu acho que o gráfico de CL e CD, né? Não, só CL. Deixa eu dar um zoom aqui, calma aí, porque a minha visão tá muito ruim. Ele tá comparando em 2D e 3D. Ele tá mostrando do perfil da asa, isso. Porque quando você considera o perfil, você não considera, né, por exemplo, 3 dimensões, assim, você não vai considerar total. No perfil, você só considera um 2D. Então, geralmente, ele tende a obter coeficientes maiores de sustentação e menores de arrasto. E menores para coeficientes de sustentação da asa. Também ele mostra o CL máximo, né, que é basicamente o ponto máximo, né, do CL, então, bem tranquilo. Você consegue também descobrir, como é uma reta, né, você consegue descobrir isso encontrando 2 pontos de CL e de alfa, né, bem simples ali para descobrir aquela reta normal, acho que pode já passar para o próximo. Querem mostrar no XF ou tem mais coisa de perfil já? Eu não entendi o que você falou. Tem mais coisa de perfil no slide ainda ou é a parte que a gente vai pro XF agora? Ainda não, ainda tem mais um pouquinho. Eu vou tentar dar uma acelerada aqui pra gente passar pro XF. Tem o arrasto parasita, né? Que é o arrasto não está associado à sustentação, arrasto induzido, associado à sustentação e isso é bem rápido mesmo. Arrasto de onda
devido ao escalamento compressível, que a gente não considera, né, no aerodesign. Eu nunca trabalhei de verdade com arrasto de onda no aerodesign, aerodinâmica. Esse de onda é por causa do... Quando tá com o número de Mach muito alto, né, velocidade muito alta, aí teria o... Que nem quando tem avião de caça, né, fazendo sonic boom, né, daí tem aqueles cones que tem uma nuvenzinha em forma de avião e tal. Mas como em aerodesign a velocidade é muito baixa, não chega a ser relevante. Eu não vi se tinha rasparasita ali, ou se eu falei muito rápido. Tinha. A rasparasita é influência de estruturas do o atrito do ar com a superfície, né? Uhum. Aqui com o Felipe. Tá, deixa aqui, só tem mais dois gráficos aqui que chama de polar de arrasto, que é esse gráfico que se tem no eixo vertical aqui o TL e aqui o seno horizontal. Aí ele forma tipo uma equação no segundo grau, uma parábola, nesse caso ela é meio que rotacionada, né? Daí você pode aqui relacionar em relação aos coeficientes aqui de arrasto e de sustentação aqui. Também tem esse CD0, que é, por exemplo, o coeficiente quando a sustentação é igual a zero, e como o coeficiente de arrasto, quando tem sustentação, ele é arrasto inclusive, então esse CD0 é referente ao arrasto parecido do avião. Não sei se ficou muito claro. E tem esse aqui que é uma constante que depende lá de vários fatores lá da asa, da razão de aspecto, enfim. Aí tem essa diferença aqui para as asas simétricas e não simétricas. E aí você tem o CL mínimo aqui da asa e influenciando aqui no formato da parábola. Até porque numa asa simétrica, quando o ângulo de ataque é igual a zero, tem a sustentação também igual a zero. Daí também tem essas influências aí. Acho que agora vou passar para o XFLR5, né? Para mostrar. Dá para ser. Então tá. Bom, acho que não está com... Deixa eu mudar aqui, acho que a tela para compartilhar aqui. A gente passou uma pasta para vocês. Pode falar. A gente passou uma pasta para vocês com 10 perfis. E dentro deles tem perfis de vários tipos, que nem a gente mostrou ali. Uns perfis que são bastante curvados, eles dão alta sustentação. Tem uns perfis com não tão curvados, com menos sustentação, e perfis simétricos, né? Aí na tarefa de vocês você tem que escolher um perfil para asa, outro para empenagem horizontal e outro para vertical, dependendo das características deles, né? Não sei se a gente dá dica de que tipo de perfil eles podem escolher. Deixa lá, acho embaralhado. Os perfis estão nessa pasta do Drive? Então, lá na pasta do Drive tem a pasta de aerodinâmica. Aí dentro dela tem um .zip com esse software, que é o XFLR5. Tem o manual dele, que é a gente que fez mesmo. E tem uma pasta com 10 perfis dentro. Ele é craqueado ou ele é grátis já? Não, ele é aberto. Ah, tá. Cuidado com a escolha de perfis, hein? Olha os perfis que vocês vão colocar aí na superfície, aí nas asas. Bom, então aqui, acho que eu já abri o XFLR5. Aí a primeira tela dele é tudo preto aqui. Vocês conseguem ver. A primeira coisa que você tem que fazer, primeiro é você abrir um arquivo de perfil. Tem que ir aqui nesse canto aqui, em File aqui, em Open. Esses arquivos de perfil, eles sempre são lá, eles chamam, como é que é, de tipo DAT lá, eles têm a terminação .dat. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, algum genérico aqui, por exemplo. Você seleciona lá no computador que está salvo já, aí você clica na abrir e vai aparecer essa tela aqui. Aí você tem que voltar aqui em File lá, aí tem que ir aqui em Direct File Design, para daí você consegue ver o perfil. Nessa tela aqui tem dois casos aqui distintos. Tem esse, é como se fosse um perfil genérico que o programa sempre carrega, que está em verde aqui, e o que a gente carregou que ele está numa cor roxa aqui bem escura. Dá para você, por exemplo, ocultar esse aqui que a gente não vai usar. Aí, por exemplo, esse aqui que foi carregado, o XFLR5, às vezes ele tem essa meio que mania de deixar bem difícil de ver. A linha é muito fina,
A cor também não ajuda muito com esse fundo preto. Até aqui, por exemplo, no canto aqui em Style, alterar aqui a espessura da linha, por exemplo, e, por exemplo, a cor aqui, deixar uma coisa mais clara aqui. Aí dá para ver bem melhor o contorno do perfil. Isso também é importante, por exemplo, lá para os gráficos, quando eles forem fazer, porque geralmente o programa vai gerar o gráfico com uma linha bem fina, bem difícil de ver. É importante mexer nas configurações para que dê para ver bem direitinho os resultados. Enfim, daí aqui está carregado o perfil. Aqui embaixo tem algumas informações relevantes dele. Mostra aqui, por exemplo, a espessura, ponto onde a espessura do perfil máxima, camber, aí a localização disso, né? Esses valores aqui, eu tinha esquecido de falar, eles geralmente são dados como porcentagem da corda. A corda, nesse caso, ela vai daqui até o bordo de ataque, até o bordo de fuga aqui, né? Então, você geralmente diz que ele, nesse caso aqui, a espessura máxima é 12% da corda, a localização de 19% da corda, então dá mais ou menos, acho que aqui mais ou menos. O camber dá 9% da corda, uma distância aqui de 49%. Aí a próxima etapa, então, por exemplo, quando você finalizar um perfil, você vai aqui, de novo aqui no File. Aí está aqui do XY Direct Analysis. Clica aqui. Aí tem que aqui em Analysis, Analysis. E daí vamos fazer análise do perfil. Aí vai abrir essa tela aqui com todos esses comandos para você definir as várias variáveis lá dele. Aqui aparece o perfil que você quer analisar, que eu tenho carregado. Aí dá para você selecionar o número de Reynolds que você quer. Você pode selecionar, por exemplo, um intervalo aqui. Por exemplo, tem de mínimo a... Por exemplo, deixar aqui, sei lá, de 100 mil a 300 mil. Aqui tem um intervalo de 10 mil. Ou seja, ele vai analisar o perfil para um Reynolds de 100, 110, 120, até chegar em 300. E tem a opção também de você fazer uma lista lá de valores específicos de Reynolds para daí analisar só isso, não dá um intervalo inteiro. É só selecionar aqui em cima. Aí é o número de Mach lá 0, como foi falado antes. Esse parâmetro crítico aqui, ele é mais ou menos relacionado à turbulência do ar lá que você analisa o perfil, mas sempre deixa em 9, não precisa alterá-lo nunca. Aqui esse negócio de transição também deixei sempre 1. Aqui a análise aqui do programa você pode deixar em valor de alfa em relação ao coeficiente lá de sustentação. Geralmente deixa aqui em alfa, que é o que a gente mais usa. Aqui o alfa, nesse caso, é a variação é o ângulo de ataque do perfil, né? Então, por exemplo, aqui você começa com menos 5, vai até 5, e você deixa aqui o incremento de 1. Então vai menos 5, menos 4, até 15. Esse é o número de iterações do programa que a gente não costuma mexer muito. Aí você vem aqui para analisar, aparece aqui ele analisando aqui. É comum que alguns pontos aqui eles não consigam convergir lá na análise, e daí eles ficam meio vazios, mas nada demais. Demora um pouco para conseguir, acho que, passar por tudo. Aí vai carregando aqui embaixo. Para vocês terem uma noção dos ângulos de ataque, num avião geralmente fica que nem aquele valor que ele pôs ali mesmo, de menos 5 a 15 graus. E o ângulo de stall geralmente não passa de 15, assim. 15 graus já é um ângulo de stall alto. Um dos perfis que a gente costuma usar, o que a gente usou esse ano na asa, por exemplo, foi de 12 graus, o ângulo de stall dele. Então parece pouca coisa, mas em questões aerodinâmicas faz diferença, assim, tipo, de se tá em 0 ou 12 graus. Fechou também, a transmissão. Fechou, né? Também tem alguns erros de interpolação quando você está rodando o programa. Se acontecer algum desses erros aí, você vê que parou em 90%, 99%, geralmente tem que aumentar o intervalo do número de Reynolds. Sei lá, tá em 100 mil, o mínimo, coloca para um 10 mil que deve funcionar. Se não funcionar, tem um problema maior aí. Bateria do Fortaleza acabou, ele já volta. Ah, nossa, por isso.
Essa questão de escolher perfil, de ver o número de Reynolds, eu geralmente, para primeiro escolher o perfil para asa, eu faço para um número de Reynolds só, digamos uns 200 mil ou 300 mil, que é um número ali que vai estar numa velocidade de voo, por exemplo. Aí eu pego todos os perfis que eu quero comparar e eu vou abrir aqui, compartilhar minha tela, enquanto ele não volta. Cadê? Tá dando pra ver? Eu vou clicar aqui. Tá carregando. Aí, foi. Eu abri um arquivo aqui que já tá com os perfis carregados. Tem vários perfis. Esse, por exemplo, aqui é um que a gente projetou nós mesmos esse ano. A gente partiu de um perfil de base e foi otimizando ele para aumentar a sustentação dele. Isso faz com que o avião daí tenha mais carga, consiga carregar mais carga, tenha mais sustentação, né? Que, por exemplo, esse em laranja era o original, foi o que o Felipe abriu para mostrar ali. E em roxo aqui atrás é o que a gente chegou depois da otimização. Aí a gente pode comparar eles nos gráficos. Aqui está uma confusão de coisas, porque tem vários perfis, vários números de Reynolds. Mas eu posso esconder elas e mostrar só para... Alô, estão ouvindo? Alô, voltou? Estamos ouvindo. Não sei o que aconteceu, acho que a bateria acabou aqui repentinamente, não olhei, foi mal. Acontece. De boa. Só fui mostrar rapidão aqui o perfil que a gente otimizou, né? Tá, tudo bem. Então. Esse em roxo aqui é o original e esse em amarelo que a gente otimizou, né? Esse é o gráfico de coeficiente de sustentação. Basicamente a força de sustentação que o perfil vai fazer para cima. E aqui o ângulo de ataque, né? A gente pode ver que a gente aumentou a sustentação para todos os ângulos. E aqui é o ponto de stall, né? Que eu falei lá que é em torno dos 12 graus. Vou dar um zoom aqui, ver. Um pouco mais que 12. Pode continuar aí se já estiver aberto. Acho que terminou aqui já. Peraí. Um pouco, deixa eu compartilhar. Então, quando vocês forem mexendo para o XF, perguntem, porque para aprender a mexer, porque é bem chatinho mesmo de aprender nisso. Eu tinha vergonha de perguntar quando eu entrei, então eu perdia bastante coisa importante que depois eu descobri facilitou muito para mexer no XF. Então, se vocês tiverem alguma dúvida no XF, quando vocês estiverem mexendo nele, por favor, perguntem, não tenham vergonha não. Acho que agora foi. Será o XF aqui na tela? Tá aparecendo. Tá bom. Enfim, agora terminou aqui a análise do perfil que a gente fez lá. Vai dar para fechar essa janela aqui. Aqui tem os gráficos que foram feitos. Aqui tem o do CL versus o ângulo de ataque. Aqui o CD versus CL. Esse aqui é a polar de arrasto, só que está com só os eixos trocados. Aqui o CL sobre o CD em relação ao alfa, né? Esse CL sobre o CD, como acho que o Vinícius falou, é a eficiência aerodinâmica que chamam, né? Aqui o CD em relação ao alfa, que dá para ver mais ou menos aqui, por exemplo, esse comportamento aqui do que a gente mostrou antes em relação ao coeficiente de sustentação, né? Que ele começa linear aqui e ao longo do tempo aqui ele não fica mais uma reta, ele começa a fazer uma curva baixa e aqui mais ou menos tem um valor máximo e aí depois disso o perfil estola. E aí, por exemplo, esses casos aqui que tem essas quebras assim bem abruptas, geralmente é porque não convergiu, teve algum problema e é comum. O problema às vezes ele não consegue mesmo, em alguns casos, mostrar todos os resultados corretos e ficam essas anomalias aqui.
E por isso é importante sempre prestar atenção nisso e analisar assim, o comportamento geral aqui do negócio. Geralmente Aí- é o número de Reynolds muito baixo que acontece isso, que são em velocidades muito baixas. Uhum. Aí, por exemplo, aqui dá para também mudar aqui a espessura do gráfico, por exemplo. Nesse caso aqui, como tem vários números de Reynolds foram analisados, aí você teria que mudar de um em um, daí às vezes não é prático, mas dá, por exemplo, para aumentar aqui a espessura de uma das linhas, mudar aqui a cor. Em muitos casos é importante fazer isso para daí ficar mais fácil da gente ver aqui os dados, né? Por exemplo, mudou esse aqui, né? Eu acho que eu disse 1000 Reynolds. Aí, por exemplo, aqui esses gráficos que a gente mostrou aqui, dá para também mudar os eixos, as escalas. Aí, por exemplo, basta dar para ir aqui no... apertar com o botão direito do mouse e daí tem todas as opções aqui. Aí, por exemplo, aqui pode ver aqui as configurações do gráfico, por exemplo. Pode aqui, por exemplo, tem as variáveis aqui do eixo x, y, você pode mudar aqui algum outro parâmetro que você quer. Por exemplo, você quer fazer um gráfico lá de CM em relação ao CM em relação ao ângulo de ataque, também dá para fazer. Peraí. Se você só der 2 cliques em cima do gráfico, ele já abre essa janela para trocar também. Isso. Agora mudou, por exemplo. Os mais importantes Dá de para vocês você também mexer verem essas... é sustentação e arrasto mesmo, né? Que é o CL e o CD. CL é sustentação e o CD é arrasto? Isso, de lift e drag. E tem como colocar o Camber aí? Eu não sei se faria sentido montar um gráfico com ele. É que o camber é fixo pro perfil, né? Ele é um... Você Ele é- pode ir aqui naquela parte inicial lá do perfil dele, ele mostra aqui o valor dele, sabe? Aqui embaixo. Camber é um parâmetro geométrico. Ali nos gráficos são os coeficientes aerodinâmicos do perfil. Se não me engano, dá pra mostrar, achei aqui no PDF o desenho do alien do Camber, não dá? Dá. Peraí. Acho que é centerline ali do lado de show. Ali na última coluna que tem. Fora dessa janela, naquela tabelinha ali embaixo. Lá no lado direito, em centerline. Ah, tá. Isso. Ah, Aparece aqui, daí tem aqui a corda, né? Daí você pega aqui a distância máxima entre uma e outra. Dá 8% da corda, mais ou menos. Geralmente, quanto mais camber, mais curvado, mais sustentação ele vai ter. Só que em contrapartida ele também vai ter mais arrasto, né? Porque na verdade sustentação e arrasto são a mesma coisa, elas são uma força aerodinâmica só. Só que a gente decompõe ela em duas direções, né? Tipo, ela vai estar lá inclinada, aí a gente decompõe uma componente para cima e uma componente na horizontal, né? Como se fosse decomposição de vetor. Aí a para cima é a sustentação e para trás é o arrasto. o arrasto é, só pra ver se eu entendi, é uma força contrária Isso. à direção do avião. No avião completo vai horizontal ter... e meio que pra trás. No avião completo tem o força-peso puxando para baixo, a sustentação igualando o peso para cima, aí puxando o avião para frente tem a tração do motor e segurando o avião tem o arrasto. Entendi. Eu acho que precisaria o quê? Falar mais, acho que para exportar gráfico daí? Mostra como deixar uma linha de Reynolds só. Eu tava comentando quando você caiu aqui, tipo, primeiro para escolher o perfil, não é necessário simular para vários Reynolds assim. A gente pode simular só para um Reynolds, tipo, por exemplo, alguma coisa entre 200 e 300 mil, tipo, todos os perfis que a gente tem à disposição, e a gente compara só para um número de Reynolds, né? Aí a gente, uma vez escolhido o perfil, aí sim que a gente tem que fazer isso de simular para vários Reynolds. E isso serve para tipo, você criar um banco de dados dos dados do perfil,
para depois o software usar esses dados na simulação da asa. Né? Basicamente, se vocês lembrarem da equação do número de Reynolds, ela basicamente depende da velocidade, porque a corda da asa vai ser fixa. Então, se você está variando o número de Reynolds, basicamente, falando de um jeito mais simples, quer dizer que está variando a velocidade. E como o avião em voo ele vai estar em diferentes velocidades, é por isso que você precisa simular para diferentes números de Reynolds. Né? Uhum. Esse aqui então mostra para comparar vários perfis do mesmo Reynolds, é isso? Abre uns 2, 3. Então tá, então deixa eu fechar esse aqui. Daí... Aí vocês podem pensar, eu vou pegar esse perfil que tem mais sustentação aí para pôr na minha asa, né? Porque o objetivo é ter mais força de sustentação. Só que daí sempre tem um problema que ele vai ter mais arrasto também, né? E quando um perfil tem muita sustentação, né, muito coeficiente de sustentação, o CL, ele vai gerar muito momento, né, como se tipo, ele, além de força para cima, ele vai ter a tendência de girar, assim, que é o coeficiente de momento. Aí depois, para você equilibrar essa asa que está com esse perfil, vai ter que fazer uma empenagem muito grande. E a empenagem, tipo, ela tem que, para equilibrar o avião, eu vou explicar melhor depois a instabilidade. Enquanto a asa faz força para cima, a empenagem faz força para baixo. Aí vai acabar que a empenagem muito grande vai diminuir bastante a sustentação que a princípio você tinha ganhado colocando um perfil de alta sustentação. Né? Eu não entendi. Aqui eu peguei 3 perfis. Eu não entendi bem aqui. Pode falar. A empenagem? Não sei se dá pra ver aqui, tem um aviãozinho. Tem a asa, né? Então, Essa verde. Aquela asinha que tem lá atrás no avião é a empenagem. Ela serve para equilibrar o avião. Ah, tá. Então aqui eu peguei acho que 3 perfis aqui. Um deles tem um câmbio bem alto aqui, esse G002, o outro ele é simétrico, esse é F 169, e esse aqui tem um câmbio bem baixo. Esses aqui geralmente eles são usados aqui mais para empenagem, esse aqui na asa do avião. Aí aqui, ó, para comparar, por exemplo, para um valor único aqui de Reynolds, por exemplo. Sim, só para... Como tem vários perfis, você tem que selecionar aqui em cima, aqui na seleção dos perfis, uma lista aqui deles, e você basicamente pega todos os que você abriu antes, né? Aí aparecem aqui os 3 que vão ser analisados. Aí você coloca aqui um valor para Reynolds, sei lá, colocar 200 mil. Aí aqui os parâmetros deixar iguais aqui, aí analisar aqui, ó. Mas tá. Deixa eu mudar aqui. Vou mostrar aqui os... Aqui, ó. Aqui, por exemplo, dá para ver aqui o gráfico aqui do CL em relação ao alfa. Dá para ver aqui que o perfil lá, que é o que tem alto câmbio lá, que a gente usa em casa, ele tem um coeficiente de sustentação bem mais alto que os outros. Ele tem essa linha verde aqui, deixa eu... Tá meio difícil de ver. Eu vou destacar aqui um pouco. Se você apertar os números 1, 2, 3, 4, ele foca em um desses 4 gráficos que tem aí também. Aqui. Uhum. Pronto, agora está mais visível. Aqui, então, esse é aquele lá que tem autossustentação, dá para ver que o coeficiente dele é bem mais alto que os demais. Esse aqui que tem um câmbio bem mais baixo, ele aqui é intermediário, né? Esse aqui que é o simétrico, ele é o menor de todos. Dá para ver aqui que uma característica importante aqui de um perfil simétrico é que quando a sustentação dele,
quando o ângulo já está aqui igual a zero, a sustentação aqui, o coeficiente dele também é zero. Ele cruza certinho aqui no gráfico. Esses dois aqui, geralmente, eles são usados para empenagens do avião e isso aqui para asa. Esse aqui, como o Pelanda falou aqui, a gente usa para comparar os perfis, né? Para ver qual a questão de mais adequado. Dá para ver aqui do CD aqui. Aqui, ó, aqui tem um gráfico, por exemplo, aqui do CD, que é o de arrasto, né? Também dá para comparar os valores dele para esse. Por exemplo, aqui o perfil com a sustentação mais alta, ele também gera um arrasto maior comparado aos demais. Aí, às vezes tem que ter essa noção para ver qual que é mais adequado para cada caso. E aí, acho que é isso. Daí, será que dá para ver a parte para exportar os gráficos aí? Pode ser, pode ser. Então, que daí quando eu falo de exportar os gráficos, basicamente daí dá para salvá-los no computador, né? Que daí, para você, por exemplo, registrar alguma coisa aqui, se você está trabalhando aqui, às vezes dá para usar algum outro programa, enfim. Dá para aqui você exportar, por exemplo, aqui o gráfico. Dá para aqui colocar aqui como um arquivo lá de texto, vai aparecer, por exemplo, lá só os valores deles aqui, ou esse CSV aqui, que daí vai aparecer lá na tabela do Excel, se eu não me engano. Exportar, no caso, são a tabela com os dados. Uhum. Abrindo aqui, vou só mudar aqui um pouco. Enfim, daqui está exportado aqui os dados lá, por exemplo, dos gráficos e tudo mais, e dá para você arrumar isso aqui, porque está bem bagunçado, mas tem. Com isso você pode trabalhar em alguns outros casos lá, em algum programa lá, por exemplo, um programa lá, acho que em Python lá, para daí você calcular o número para fazer os gráficos mais bonitinhos lá, para colocar no relatório, por exemplo, que daí você usa isso aqui. Para a tarefa de vocês podem usar os gráficos do XF mesmo. Mas na equipe, para fazer para os relatórios da competição, por exemplo, a gente costuma usar bastante Python. Em algum momento, semana que vem, eu vou dar uma aula de Python para vocês. Ainda vou ver o horário. Talvez seja sábado de manhã. Mostrando um pouco mais sobre a parte de gráficos, assim. E vai ser mais focado em gráficos mesmo, tipo como ler dados e plotar gráficos, boas práticas de como fazer gráficos. Aí algumas outras tarefas que vocês vão ter mais pra frente, vocês podem escolher usar o Python ou fazer no Excel mesmo, dependendo da preferência de vocês. Eu acho que do XF seria isso, assim, dessa parte de perfis, né, que a gente começou agora. Isso, quer mostrar alguma coisa? Não sei. No geral, não. Não sei se tem mais alguma. Precisa daquele slide lá ou não. Agora é falar de asa, né? Acho que no geral. Você tá com ele aberto? Hoje dá pra... Deixa eu só mudar aqui, então. Pronto. Bom, daqui tem aqui a imagem aqui da polar de arrasto lá no XFLR5 aqui, que daí falar aqui de como exportar também, né? Aí aqui também dá para você, daí, claro, quando você exporta esses dados aqui desse gráfico, você pode também fazer um ajuste lá dos pontos que você tem.
para encontrar a equação dessa curva aqui, né? A partir dos parâmetros lá B e C, você tem aqui, você tem o coeficiente de sustentação, né? Que é a variável aqui no caso, para fazer essa regressão. Aí aqui tem a relação às forças lá que a gente comentou um pouco antes. Aí aqui tem a sustentação, que é aqui tem um diagrama aqui, né, do avião. A sustentação que é basicamente orientada para cima aqui, e o arrasto para trás aqui no horizontal, né? Como o Pelanda disse, elas são duas... Basicamente a decomposição de uma única força que o perfil produz, né? E aí aqui tem a tração aqui do motor e o peso do avião. Aí aqui tem também as equações para essas forças aqui, todos dados em Newton aqui da sustentação do arrasto. Então, basicamente, o 0,5, daí tem aqui a densidade do ar, a velocidade ao quadrado, aqui a área da asa, aqui o coeficiente de sustentação da asa. E a do arrasto é bem parecida com ela, só que a única diferença é que você tem o coeficiente de sustentação em relação ao do coeficiente de arrasto ao invés do de sustentação. Tem essa aqui do momento lá, e aí leva em consideração aqui também o coeficiente de momento, aqui, a corda do avião, que isso aqui é o momento, né, não é uma força, aí multiplica aqui, é Newton metro, né, no caso. Aí tem a pressão, esconder aqui para mim um pouco. A barra aqui do negócio, aparece aqui agora aqui, a pressão dinâmica aqui da dali também em relação à densidade do ar e à velocidade ao quadrado, da dali em Pascal. Aí aqui fala um pouco de uma propriedade da asa que chama de razão de aspecto ou alongamento, que basicamente é calculada aqui, você pega a envergadura da asa, que é esse parâmetro B dividido pela área da asa, e quanto maior a razão de aspecto, maior vai ser, mais alongada é a asa, mais fininha ela é. Tem esse desenho aqui que mostra, né, como um avião com uma razão de aspecto mais baixa, esse aqui com uma razão mais alta, e o principal resultado disso é que quando você tem uma razão de aspecto muito alta, você minimiza o efeito dos vórtices na ponta da asa. O que acontece? Você tem uma zona de alta pressão aqui embaixo da asa que se forma lá pelo escoamento do ar, e uma zona de baixa pressão aqui no topo, e aí nesse canto aqui, a ponta da asa tem uma tendência de o ar começar a se movimentar daqui de baixo para cima. Isso é o que ocasiona lá o arrasto induzido. Quanto maior, mais alongada a asa, menor vai ser esse efeito aqui desse vórtice aqui gerado. Então, se você tem uma asa com maior razão de aspecto, a tendência é que o arrasto gerado por ela seja menor. Lá na tarefa a gente limitou o valor que vocês podem colocar na razão de aspecto, né? A envergadura pode ser no máximo 2 metros, para não fazerem uma asa muito grande. E a razão de aspecto tem que estar entre 6 e 8. Porque se ficar muito abaixo de 6, a asa ela vai ficar meio quadradona, assim, muito larga. Se ficar acima de 8, ela vai começar a ficar muito alongada, assim, tipo, não tanto quanto essa desses planadores aí. E daí tem um problema de que quando a asa é muito quadradona, ela tem muito arrasto. Então, por isso, limitar um valor mínimo do alongamento. E quando ela é muito grande, começa a ter problema de alguns problemas aerodinâmicos que a gente vai falar depois. E tem uns problemas estruturais, né, que ela fica muito frágil. Aqui tem alguns exemplos aqui, né, dos planadores que tem uma razão de aspecto muito alta, aqui dá 51, por exemplo, aqui 33, que a asa é bem, a envergadura é muito alta, muito grande, e a área dela é menor porque ela tem a corda dela é pequena, né? Aqui no Concorde, por exemplo, que tem uma razão de aspecto de 1,55, daí, claro, você tem que analisar cada contexto para qual geometria de asa você utiliza. Aqui também tem um gráfico aqui só ilustrando que também a razão de aspecto vai ajudar ali na sustentação. Então ela vai crescer mais rápido aqui se comprar uma asa com uma razão de aspecto menor. Seria lá, por exemplo, com a arrasto induzido que é gerado, que causa essa diferença aqui na inclinação. Acho que essa parte era do Vinícius daí. Os dispositivos de ponta de asa, eles auxiliam na diminuição do arrasto induzido, né, que é provocado pelas superfícies, né.
Eles também ajudam a aumentar também o coeficiente de sustentação, né? E diminuir o CD consequentemente, como eu tinha falado da diminuição do arrasto. Na nossa equipe, esse ano a gente introduziu os endplates na asa do avião, e eles eram em forma de elipse, eram elipsoides. Mas também tem diversos outros chips, tem dispositivos de ponta diferentes, né? Porque eu falei de endplate, né? Endplate já é um estilo específico de dispositivo de ponta de asa. Também tem winglets, que é mais comum em aviões, como é possível ver ali na imagem, na terceira imagem, eu acho que é a que melhor lembra vocês, assim, de aviões comerciais, geralmente vocês veem muito esse estilo de dispositivo de ponta de asa. Pode passar para o próximo. Tem o efeito solo, né, que o efeito solo é afetado pela proximidade com o solo, né? Ele altera os coeficientes, as forças e os momentos de acordo com a distância do solo. Então, se ele estiver muito próximo, vai sofrer essa eficiência. Geralmente, essa proximidade com o solo melhora o coeficiente de sustentação, né, da aeronave. Ali nos gráficos, deixa eu dar uma aumentada aqui no meu. Aqui vocês conseguem ver, né, o gráfico de CD com efeito solo, né, que está em o verde lima, e também na questão do CL, né, você vê o aumento do coeficiente de sustentação, né, por causa do efeito solo. Pode passar para a próxima. Bem, o afilamento, ele é basicamente a alteração na corda da asa, porque ali você vê na parte esquerda, na figura esquerda, uma asa retangular, e na da direita já há um afilamento, né, que a gente vai diminuindo a corda de acordo com a distância da raiz da asa, né, que é a parte próxima à fuselagem do avião. Também sobre isso... Acho que essa parte da parte do stall ali depois de ponta de asa, acho que dá pra deixar pra depois. Falar só aqui. Uhum. Pode passar pra próxima, é isso? Só que basicamente a corda ela não pode ser muito pequena, senão a aerodinâmica na ponta dela vai ser pior. Vai começar a ficar ruim. Por causa que o número de renos é muito baixo, né? Pode passar já. Isso aqui já é dos... Isso aqui é do stall, né? Daí... Defeito de Reynolds? Eu acho que não. Dá pra falar disso hoje ainda, será? Acho que dá pra mostrar como... Eu já dei uma comentada. Como montar asa no XF mesmo. Eu escutei o que foi? Acho que dá pra gente mostrar como é que faz no XF mesmo, a asa. Sim. Eu pego outro perfil, deixa eu ver aqui. Fica com vários aqui. Uma vez a gente tendo escolhido o perfil da asa, que geralmente é um perfil de alta sustentação, alto CL, que a gente escolheria olhando o gráfico deles. Aí a gente pode fazer a nossa asa, né? Basicamente é colocar o perfil que ela vai ter e colocar a geometria que ela vai ter, né? Que seria olhando de cima. Enquanto vai carregando, eu vou falando também da questão de medidas por exemplo, as biplanas, tem o gap, né, que basicamente é a distância horizontal entre as duas asas, né? Isso é muito importante para asa biplana. Se algum de vocês por acaso quiser fazer uma asa biplana, considerem isso, da distância horizontal entre as duas asas. Quer que eu mostre aqui no meu XF? Eu tenho aberto aqui com vários perfis simulados já.
Não, pode ser então, que eu acho que isso aqui teria que carregar ainda. Deixa eu ver. Pra ver? Aí foi. Tá, digamos então que a gente tem aberto vários perfis lá. Por exemplo, esse 2. E eu esse amarelo aqui, por exemplo, porque é a sustentação, né? E como lá na tarefa a gente queria maximizar a força de sustentação do avião, a gente vai escolher esse amarelo, por exemplo. Aí, agora já escolhido o perfil, a gente teria que fazer aquilo de simular em vários números de Reynolds, que o Fortaleza já mostrou lá. Basicamente, em vez de usar a lista de Reynolds, que a gente tem um número de Reynolds só, a gente faz aquilo de selecionar um intervalo, coloca um valor bem abrangente, geralmente 10.000 a 600.000 vai cobrir bastante assim todo o intervalo suficiente que você precisa, né? Que é o intervalo das diferentes velocidades que vai ter. Lá no manual do XFLR5, que tem no Drive, ele explica como configurar certinho essa janela. Mas basicamente você só tem que prestar atenção no número de Reynolds e nos valores de alfa, né? No caso, colocar um menos 5 até uns 15 graus. E daí pôr para rodar, né? Com incremento de 1 grau. Aqui, como eu já tenho eles simulados, para economizar tempo, não vou deixar rodando. Para cada perfil, se você pôr num intervalo bem grande, de 10.000 a 600.000, vai demorar uns 2 a 3 minutos. Aí, beleza. Digamos que já simulei os perfis, e agora a gente vai fazer montar o avião de fato, né? Esse aqui é o arquivo do nosso avião, do avião desse ano, né? Eu vou fazer um do zero para mostrar para vocês. Asas hoje. Esse aqui é o nosso biplano desse ano, né? Ele tem 2 asas, uma em cima da outra. E essa em forma de H aqui atrás é a empenagem, né? Que vai equilibrar o avião. Porque só as asas, elas não se equilibram por si só, ela vai tipo, meio que rotacionar em torno dela se tivesse só as asas. Então precisa da empenagem para equilibrar. Aí essas superfícies verticais são as empenagens verticais e elas servem para quebrar o avião em outro sentido, né? Tipo, na aula de estabilidade eu vou comentar melhor, mas digamos que a gente vai fazer uma asa do zero. Aí eu venho aqui em plane, define o plane, aí vai abrir essa janela. Eu posso dar um nome para o meu avião aqui, por exemplo, chamar ele de trainee. Agora eu tenho essas 4 janelas aqui principais. Essa aqui está main wing, que é a minha asa principal. Minha asa 2, que no caso se eu for fazer um biplano, aí eu precisaria ativar ela. Mas não vamos fazer um biplano, vamos fazer um avião com uma asa só, eu deixo ela desativada. E aqui embaixo elevator a empenagem horizontal, que vai equilibrar um avião num dos eixos. E aí, enfim, a empenagem vertical, e que vai equilibrar o avião nos outros eixos. Na aula de estabilidade eu comento melhor. Mas primeiro eu quero fazer só asa, então eu vou desativar elas. E agora para montar minha asa eu vim aqui em Define. E ele funciona basicamente para montar a asa da seguinte maneira. Por seções, onde a gente vai ter uma seção na raiz da asa, que é essa que está em vermelho, destacada, e uma outra seção na ponta da asa. Essa aqui é com um alongamento bem alto. A gente olhar aqui do lado na tabelinha, o aspect ratio está em 13, quase 14. E ela funciona de maneira simétrica, tipo, se eu só tenho que desenhar a metade da asa dela, tipo, essa metade daqui para cá, e a outra metade ela se desenha sozinha. Agora vamos supor que eu quero fazer um avião lá para minha tarefa do trainee. Ele tinha que ter uma envergadura máxima de 2 metros. Eu posso colocar qualquer envergadura até 2 metros, por exemplo. Posso fazer um avião com envergadura de 1 metro, 1,5 metro, 2. Mas a gente colocou ali um objetivo que vocês têm que alcançar, que é fazer uma
avião que carregue tem a maior força de sustentação possível. Né? E como a gente tinha visto lá naquela equação do slide, do lift, a força de sustentação, ela depende do CL, né, que é o coeficiente de sustentação. Por isso que a gente pegou um perfil de alta sustentação. Mas ela também depende da área de asa. Né? Então, quanto maior a minha área de asa, maior vai ser a força que ela vai gerar. Então eu vou aproveitar toda a envergadura que eu posso usar, que no caso é os 2 metros. Então eu vou fazer essa seção aqui da ponta distante 1 metro dessa seção da raiz, né? Por no total eu ter 2 metros. 1 metro da raiz até a ponta. Aí, como tem 2 metades de asa, eu tenho 2 metros, né? Então a minha seção da raiz ela vai estar na coordenada y de 0 e a da ponta na coordenada y de 1 metro. Sendo que y é esse eixo ao longo da envergadura aqui. Aqui em foil eu escolho o perfil que eu vou usar. Por exemplo, a gente tinha visto que esse BG001 é o que tinha mais sustentação. Aí se vocês derem um zoom aqui com o mouse, esse asa já ganha forma, né? Ela já tem espessura com desenho. Na envergadura dela eu mexi no perfil. E agora eu posso mexer em coisas, por exemplo, no tamanho dela nesse outro eixo. Que isso a gente chama de corda, né? Lembra que tem a corda do perfil, que é a distância da pontinha da frente dele até a parte de trás. E também tem asa, se estende até a asa. Aqui vocês podem ver que a da raiz tem 18 centímetros e na ponta ela vai afilando, ficando mais fina até chegar em 11 centímetros. Aí eu vou ter que trabalhar com essas cordas para tentar encontrar uma asa boa. Né? Eu posso imaginar que se a sustentação depende da área de asa, eu vou fazer uma asa bem grande. Né? Então eu vou, sei lá, colocar uma corda 60 centímetros aqui, sei lá. Ficou bem estranho, né? Mas lembra daquela restrição que a gente colocou do metro? Mas eu tenho que estar 6 segmentos. Se a gente olhar aqui a razão de aspecto, o aspecto tem a mesma coisa que o alongamento, está em 3, então quer dizer que a gente colocou uma corda muito grande. Oi? Acho que pra gente estar uma fixa do avião tá aparecendo na tela também. Pera. Eu tava falando mutado agora, inclusive, só arrisca. Então, acho que eu compartilhei a tela do XF só. Daí na hora que ele foi... Na hora que ele abriu para editar o avião, ele abre outra tela, né? Agora, peraí. Essa aqui vocês tinham visto? Não, agora tá aparecendo. Então faz uns 5 minutos que eu tô falando aqui. Tá, então, basicamente, a gente vai fazer o avião novo, né? A gente clica aqui em Plane, Define New Plane. Aí o que eu tinha comentado é que essa janela aqui, esse quadradinho é do nosso avião na nossa asa principal. Esse quadrado do lado é caso eu queira fazer um biplano, a segunda asa. Mas no caso a gente vai fazer um avião normal com uma asa só, então eu deixo desligado. E esses dois de baixo eu vou falar na aula de estabilidade, que são as empenagens, né? Mas a princípio eu quero fazer só asa, eu posso desligar elas. Aí para desenhar a minha asa principal eu clico aqui em... Alô? Estão me ouvindo? Alô? Não, eu sei que você tá falando que tá ouvindo, mas não tô ouvindo. Tá ouvindo agora? Eu acho que o áudio travou. Alô? Alô? Você tá com um delay que você tá falando. Tá. Eu acho que agora voltou, tentar. Alô? Tá ouvindo? Melhorou. Tá ouvindo, Fortaleza? Tô. Tá. Pra gente editar a nossa asa, a gente tem que vir aqui em Define Main Wing. Eu tava comentando que a gente trabalha por seções, né? Tem a seção da raiz
e a seção da ponta. A gente, como a asa é simétrica, né, tipo, um lado da asa igual ao outro, a gente trabalha só na metade dela e o programa que ele espelha para o outro lado. Aí estão vendo que tem os eixos, né? Tem esse eixo aqui que é o Y, que é o eixo ao longo da envergadura. Como a gente quer fazer uma asa que aproveite toda a envergadura que tem que foi limitada na tarefa, a gente faz uma de 2 metros. Então eu coloco aqui que a seção na ponta, ela vai estar na coordenada Y de 1 metro. Que daí no total ficam 2 metros. Para selecionar o perfil, eu vou aqui em File. E aí eu estava falando aqui que apareceu o desenho do perfil. E tá, a gente limitou a asa nessa dimensão com 2 metros. E nessa outra dimensão a gente vai colocar a corda dela, né? Que a gente pode mexer. Aí você pode pensar que se a gente colocou a envergadura máxima de 2 metros, vai ter mais área de asa e mais sustentação. A gente pode pôr mais corda de asa também, né? Que é ao longo desse outro eixo aqui, que vocês vão ver que vai aumentar. Vou colocar em 0 aqui, vai ficar mais quadrado. Aí tá, beleza, é uma asa com a área de asa bem grande. Só que a gente também tinha colocado uma limitação no alongamento, né? Eu vou abrir a tarefa aqui. Para quem já deu uma olhada na tarefa, basicamente, depois de escolher os perfis, a gente vem fazer as asas. Aí ela vai ter essas duas restrições aqui, né? Envergadura máxima de 2 metros e que a razão de aspecto tem que estar entre 6 e 8. E aí, se a gente ver aqui da nossa asa, que é o aspect ratio, ele está em 3. Então, quer dizer que eu fiz uma asa muito quadrada e eu tenho que diminuir essa corda aqui, por exemplo. Vou colocar em 40. Agora está em 5. Ainda está muito alta. Aí eu posso diminuir a corda só na ponta, por exemplo. Não preciso diminuir na raiz. Ainda ficou abaixo de 6. Vamos colocar aqui 25. Agora minha razão de aspecto está em 6.15. Minha corda na raiz está em 40 centímetros. E aqui na ponta eu diminui para 25 centímetros. Ela vai tendo um afilamento. E essa asa hipotética estaria dentro das restrições aqui que a gente passou na tarefa, né? Tem uns outros parâmetros aqui, mas não são importantes. Esse diedro, basicamente, se a gente quisesse fazer uma asa de gaivota, por exemplo, colocar um valor bem exagerado. Tem alguns aviões que a asa não é plana, assim, ela sai com uma certa inclinação. Aqui eu coloquei bem exagerado para dar para ver, mas geralmente é uma inclinação bem pequena, né? Vocês não precisam se preocupar com isso, ela tem algumas funcionalidades para estabilidade, mas no AeroDesigner quase nunca tem esse recurso de diedro. Essas últimas colunas aqui são a malha do avião, também não precisam mexer, que é tipo como ela está dividida para o programa fazer os cálculos nela. Pode deixar do padrão que está ali. E esse offset é como a distância que ela está desse centro aqui da origem. Por exemplo, se eu quiser que a ponta comece mais para trás, eu posso colocar 10 metros não, 10 centímetros. Pode ver que ela ficou começou um pouco para trás do que na raiz, né? Isso aqui a gente chama de enflechamento. É um outro recurso de mexer na geometria da asa. Mas vocês também não precisam usar, porque esse enflechamento serve só para aviões em alta velocidade, que tem escoamento supersônico e tal. Como no AeroDesign a gente é baixa velocidade, a gente costuma fazer asas mais retas mesmo. Mas se vocês quiserem deixar uma asa mais bonita, vocês podem dar uma mexida aqui, colocar um pouquinho. Às vezes você quer alinhar pelo bordo de fuga em vez de pelo bordo de ataque. Mas geralmente a gente alinha pelo bordo de ataque e deixa essa parte da frente reta. E feito isso, a minha asa está pronta, eu posso salvar ela. Posso salvar essa janela aqui também. Aí ela vai aparecer aqui. Aí eu posso preparar minha simulação para encontrar a força que ela vai gerar. Para isso eu venho aqui em Análises, Define Análises.
Aí a gente vai escolher esse tipo 1, que é uma velocidade fixa. A gente vai colocar 12 metros por segundo, que nem está lá descrito na tarefa. E tipo 1, 12 metros por segundo. Aí, por padrão, a gente costuma usar esse método VLM2 e deixar marcada essa opção de viscosidade, que daí ele calcula o arrasto com um pouco mais de precisão. Nas outras informações você não precisa mexer a princípio. Basicamente é só colocar no tipo 1 e 12 metros por segundo e salvar. Aí a gente vem aqui do lado, coloca um ângulo de ataque. Na tarefa ele falou que é entre menos 10 e 15 graus. E eu ponho para rodar. Às vezes aquela janela que apareceu ali, às vezes vai aparecer um erro, mas mesmo aparecendo erro, você pode pode fechar ela que geralmente dá certo a simulação. E já terminou de. É bem rapidinho essa parte, ela é bem mais rápida que a parte dos perfis, porque ela usa os dados dos perfis que já foram simulados. Né? Agora eu posso colocar umas asas coloridas aqui, esse aqui é a distribuição da pressão ao longo dela. Isso aqui é como o arrasto fica distribuído ao longo da asa. E aqui é como o escoamento. Cadê? Aqui é como o escoamento fica passando por ela. Né? Uma representação bem simplificada. Né? Na verdade, ele é bem mais turbulento. E o objetivo lá de fazer essa asa era você conseguir a maior força de sustentação possível. Né? Se vocês olharem aqui, deve se projetar uma aeronave visando maximizar sua força de sustentação. Uma velocidade fixa de 12 metros por segundo, seguindo essas restrições. A gente seguiu as restrições, simulou para 12 metros por segundo, e agora a gente vai encontrar esse gráfico de Fz por alfa. Para isso, a gente vem nesse quadradinho aqui em cima, tem o segundo gráfico, clica aqui. Tá, aqui eu já mexi, ele já está aparecendo, mas por padrão aqui vai estar aparecendo um outro gráfico, e aqui outro gráfico, mas para chegar nesse aqui que a gente está interessado, eu dou 2 cliques em cima do gráfico, eu procuro o Fz em newtons, F de força e Z porque está no eixo vertical. Né? A sustentação ela é vertical, então a gente está pegando a força que está no eixo vertical. Se eu quisesse o arrasto, por exemplo, que é a força no eixo horizontal, seria o Fx. E lembrando que o Fz é diferente do CL. Né? O CL é o coeficiente de sustentação, ele não tem unidade, enquanto o Fz é a força e ela tem unidade, né? Que é newtons. Aí eu escolho Fz nessa coluna, o alfa, que é o ângulo nessa outra coluna, dou OK. Como aqui é o meu segundo gráfico desses 4, eu posso apertar 2 e vai aparecer aqui. Né? Aí o objetivo da tarefa era conseguir aumentar essa força o máximo que pudesse. Né? Reparem que ele é sempre uma reta, esse gráfico em função do alfa. Aqui na parte 3D, o software não consegue pegar aquela região do stall, que vai ter a sustentação caindo. E o objetivo de vocês é tentar fazer uma asa que tenha a maior força de sustentação, né? Que essa linha esteja mais para cima possível. Eu vou botar a asa do nosso avião descendo aqui em cima para ter uma comparação de como fica. O nosso avião descendo aqui, como tem duas asas, biplano, ficou com um pouco mais de força. Né? Aí se eu tentar, por exemplo, diminuir a envergadura da minha asa, vai diminuir a área dela, então ia cair a sustentação. Se eu aumentar a corda, vai aumentar a área da asa, então eu consigo aumentar a minha sustentação, só que daí ele vai sair fora daquela restrição do alongamento, né, porque já estava quase no valor mínimo de 6. O valor mínimo é 6, eu posso conferir aqui em Aspect Ratio, esse aqui é o outro avião. O nosso avião está com Aspect Ratio de... Agora deu de frente, não, essa é outra asa. Com que nome que eu tinha salvado? Regular.
Agora eu perdi a minha asa. Tá, digamos que eu tenha salvado ela. Acho que eu esqueci de salvar. E que esse aqui seja realmente o gráfico dela. Um jeito de aumentar a força de sustentação é ou aumentar a área de asa dela, ou colocar um perfil mais forte, que tenha mais CL. Porque às vezes você já pegou o perfil que tem mais força, você já está no limite da área ali, você já usou os 2 metros de envergadura. Você não pode aumentar mais a corda, senão você deixa ela muito quadradona e sai do razão de aspecto mínima de 6. Então quer dizer que você chegou ali meio que no limite e essa é uma asa boa para a tarefa. Porque não tem muito para onde você ir para aumentar a força. Né? Você já está meio que no máximo que você conseguiria com aquela limitação de área e de perfil. Então, para vocês terem uma noção assim, de, até quanto vocês conseguem melhorar ela. Bom, por hoje acho que já foi bastante coisa. A parte de empenagem vai deixar para outro dia, que é de estabilidade. Hoje, basicamente, então, a gente viu como escolher o perfil e como montar a asa ali, dentro das restrições para a tarefa. É meio complicadinho mesmo a princípio. A gente vai passar uns documentos de texto que estão uma explicação da teoria mais mastigada, assim. E o manual desse software para vocês darem uma olhada para como mexer exatamente nas coisas. Perguntem no grupo pra gente ou no privado de como mexer nele. Tem umas outras informações aqui que com o tempo vocês vão pegando, no manual dá uma explicada melhor. Mas as informações principais é a envergadura da asa de vocês, que é o wingspan. No caso aqui ela tem 2,22 m do nosso avião desse ano. E da razão de aspecto, né, que esse aqui é de 7,4. Alguém tem uma pergunta a princípio? Assim? Não. Bom, então com isso vocês conseguem começar a tarefa. Não necessariamente na ordem que ela está ali, mas a gente passou como fazer a escolha dos perfis e como você desenhar a asa de vocês, né? E como fazer a simulação para achar a força. Se vocês olharem na tarefa logo depois da parte das asas, ele fala de como colocar o centro de gravidade, que é basicamente onde vai estar atuando a força-peso, né? Isso é importante para a parte de estabilidade. Aí eu vou deixar para explicar na aula de estabilidade. E depois disso tem a parte de como montar as empenagens. Que é basicamente você fazer uma asinha menor na parte de trás